Meus companheiros de jornada, tudo bem? Vamos iniciar em janeiro algumas jornadas específicas relacionadas a compliance, governança e gestão, tá? E como não poderia deixar de ser diferente e nem menos prioritário, nós vamos começar com uma jornada onde eu vou fazer uma abordagem em 40 vídeos falando do compliance não falhou. Mas se o compliance não falhou, o que os escândalos que aconteceram em 2025 e foram noticiados em toda a mídia podem nos revelar a respeito de governança? Então, é exatamente essa proposta que eu faço para vocês me acompanharem no YouTube, no nosso canal do YouTube, né? Se inscrevendo, é claro. E a partir do momento que nós vamos divulgando toda essa sequência, essa jornada de vídeos, caso vocês tenham efetivo interesse, e esse interesse eu vou identificar se e somente se vocês no vídeo colocarem a sua opinião, derem o joinha e colocarem uma opinião a respeito do assunto, concordo, não concordo e tudo mais. Quando atingir a meta de 100 joinhas lá, né? E 100 opiniões a respeito do vídeo, aí eu vou liberar um local para vocês fazerem um check-out gratuito para baixarem cada um dos materiais referentes a esse contexto. Vamos lá, vamos dar início. Então, compliance não falhou. O que aconteceu então e o porquê de tantos escândalos em 2025? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Wellington Mônaco. Vocês já devem ter ouvido algum vídeo meu da TI Exames fazendo uma abordagem sobre alguns treinamentos, certificações de 27.001, segurança da informação, 27.701 no contexto de privacidade e com uma grande atuação em continuidade de negócio. E aqui tem todos os meus contatos para vocês ficarem à vontade e me contactar quando necessário, no WhatsApp e tudo mais. Aqui nós temos o contato e a parceria com o Dr. Hélio Abreu. O Dr. Hélio Abreu é um parceiraço nosso no contexto aí jurídico, mas não só jurídico, para atuar nesse contexto todo de compliance e algumas adequações específicas. E vamos começar o porquê da jornada. Por que essa jornada é necessária? Porque diversos escândalos em 2025 expuseram algumas fragilidades de sistemas corporativos em diferentes setores, em diferentes verticais de negócio. E esse cenário dessas falhas que teve, esses escândalos, eles, na essência, não é que não existe governança, não é que não existe gestão, é que no contexto de compliance, onde eu dependo da governança para direcionar e a gestão para executar e gerar evidências do quão a governança está me trazendo a sustentação para o compliance, esse diagnóstico falhou. Esse diagnóstico foi muito simplista, pelo menos é a nossa visão. Então, sendo assim, casos de falhas corporativas vieram à tona e expuseram muito esses processos. Processos de governança e, principalmente, gestão de risco. Gestão de risco em empresas de todo e qualquer porte. Gestão de risco em qualquer foco de atuação, vertical de atuação no mercado e tamanho de empresa. E o debate público que sempre fica a partir desses escândalos, né, é que foi uma falha de compliance. Uma falha de compliance, mas sem examinar a estrutura corporativa, sem examinar o que realmente aconteceu, sem fazer um diagnóstico efetivo, aí fica muito vaga esse direcionamento. Então, esse ajuste é necessário para esse entendimento, de forma que, se rejeitarmos as explicações simplistas como uma abordagem um tanto pouco analítica, nós vamos chegar ao kernel da situação. E o kernel da situação, geralmente ele está ligado que as decisões estratégicas que foram tomadas com pouco ou nenhum direcionamento a partir de gestão de riscos. Então, o problema
desse cenário todo, e começando aqui a jornada, é que o diagnóstico tradicional, na maioria das empresas que foram divulgados esses escândalos, esse não compliance, fica evidente que essas estruturas organizacionais elas estavam consolidadas com políticas, elas estavam consolidadas com políticas detalhadas. Existiam comitês constituídos, existiam controles implementados e documentados, e existia um processo de auditorias regulares e relatórios periódicos. Então, mas se existia tudo isso, por que mesmo assim teve este não compliance? Porque aí está o grande desafio corporativo. O desafio é exatamente compreender qual é a cultura organizacional para se utilizar da gestão de riscos na tomada de decisão. Aí é o ponto. Esse é o ponto que ficou bem evidente. Então, essa evidência, atrelada ao fato de que riscos não foram considerados no cenário efetivo para a tomada de decisão, nós caímos num contexto em que o diagnóstico tradicional traz pouca efetividade. Então, a explicação dominante, né, simplifica um problema estrutural que é complexo e desloca o foco da causa daquele não compliance para decisões tomadas e decisões que foram formalmente direcionadas a partir de um contexto superficial. Então, perguntas erradas levaram a respostas erradas. Então, quando formulamos a pergunta de forma inadequada, inevitavelmente nós vamos chegar a o quê? Conclusões equivocadas, que não vão endereçar o problema real subjacente. Então, onde este padrão se repete, né? Analisando-se tudo que foi divulgado na mídia desses escândalos em 2025, dois padrões sistêmicos eles se repetem, tá? Eles se repetem. Então, maturidade técnica. O que é maturidade técnica? Mas olha, você está falando de compliance, compliance não é tático e estratégico, agora você está falando de uma abordagem técnica, sim, uma abordagem técnica sistêmica, que é o quê? Um conjunto de processos, conjunto de procedimentos e a utilização de ferramentas, sistemas que te tragam efetiva evidência. Então, existem diferentes níveis de capacidade técnica nos processos de direcionamento estratégico, implementação de controles, operacionalização cotidiana, monitoração contínua, auditoria independente e melhoria contínua. Então, quer dizer, você tem diferentes cenários de maturidade na execução, entre aspas, técnica. Por que eu estou insistindo nesse aspecto técnico? Técnico é um conjunto de processos, atividades, a partir de um cenário de uma matriz de responsabilidade definida. Definida por quem? Pela sua governança. E executado por quem? Por um conjunto de processos de gestão, com essa matriz RACE. Então, esse enfraquecimento seletivo que eu estou chamando, ele prioriza tomada de decisões enfraquecidas a partir apesar de existente, mas a partir da não utilização dos insights trazidos pela sua gestão de riscos, e aqui eu estou falando de gestão de riscos corporativos, gestão de riscos para o foco de segurança da informação e ataques cibernéticos, gestão de risco no contexto específico de privacidade de dados pessoais e, principalmente, continuidade de negócio. O qual a continuidade de negócio está ficando em segundo plano. O qual as minhas estratégicas de migrar para uma infraestrutura de cloud e até mesmo considerar não mais desenvolvimento interno de aplicações e eu ir para uma abordagem 100% de utilização de plataforma SaaS, sem gestão de risco, sem gestão de fornecedores, isso vai enfraquecer a empresa.
você vai trazer vulnerabilidades maiores do que você já tinha numa estrutura tradicionalmente on-premises interna. E essas priorizações organizacionais, quando são tomadas sem considerações desses insights de gestão de risco, você, a curto e médio prazo, terá a sua governança comprometida, porque a gestão está lhe trazendo um conjunto de evidências que você está desprezando, e, consequentemente, o teu compliance vai ser considerado como falho. Então, a metodologia que nós estamos propondo aqui nessa jornada, essa jornada é para discutir o assunto, tá, pessoal? Ninguém é dono da verdade, eu estou trazendo só uma visão minha. Então, nesse cenário aqui do porquê dessa jornada estruturada em 40 vídeos, né? Nossa, Wellington, 40 vídeos, sim, são 40 vídeos que eu vou soltar diariamente para que nós estimulemos essa discussão sobre o assunto. Não é o compliance que falhou, é um conjunto de tomada de decisões simplesmente desprezando uma estrutura de gestão de riscos. Então, essa jornada, né, proposta para se discutir o porquê de tantos escândalos em 2025 e uma consideração inicial de que quem falhou foi o compliance, nós estamos propondo aqui uma discussão no foco de profundidade necessária dessa análise, quer dizer, o assunto que nós vamos propor aqui, ele é contínuo, e nós vamos estimular, né, para esse interesse do mercado, para que façamos alguns grupos de estudos. Vou disponibilizar, como eu já disse, a partir do momento que vocês, nesses vídeos que passam a ser disponibilizados no canal do YouTube, vocês me ajudam com o joinha com relação ao tema. E o que é mais importante, vocês, né, enviem esse vídeo para quem é de interesse na relação profissional e até mesmo pessoal para desenvolvimento profissional de cada um, mas coloquem a sua opinião sobre o que foi discutido. Porque, novamente ressaltando, a partir do momento que em cada vídeo eu chegar no rating, aí, no ranking de 100 joinhas e 100 opiniões que vocês colocaram lá no vídeo, eu vou disponibilizar um checkout gratuito para que vocês tenham acesso a todos esses PPTs gratuitamente para vocês baixarem quando for necessário. Então, voltando aqui o porquê da jornada e a metodologia, nós vamos discutir com profundidade o assunto. E por que 40 vídeos? Porque os 40 vídeos eles foram organizados em blocos para facilitar o foco de cada contexto analisado. O cenário vai ser a partir do processo decisório, tomada de decisão, não é isso? Com foco em manchetes, somente com a preocupação do comprometimento do nosso brand no mercado a partir da divulgação, né, dessa ocorrência, deste não compliance, desse vazamento de dados, desse contexto de escândalos financeiros, ou que o valha, você parte para uma necessidade de seguir as normas de regulamentação em função de você ter a obrigatoriedade de divulgar que isso aconteceu, principalmente a partir de alguns direcionamentos da ANPD com relação à LGPD, e nós vamos também, num certo cenário, da teoria prática, como que a gente pode direcionar a estruturação desse processo de gestão de risco para esse contexto. Então, pessoal, fico no aguardo desses joinhas de vocês, e o assunto é adequado, não é adequado, para nós irmos juntos a Nimões, reestruturando e redirecionando essa jornada de vídeo. Obrigado, conto com a colaboração de todos e nunca se esqueçam, né? Joinha, dá a sua opinião, que é determinante para a continuidade dessa jornada. Obrigado.